Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradeço a todos que têm participado do meu canal, aqueles que divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Quem puder contribuir com o meu apoio, o link estará disponível aqui na descrição do vídeo. Quem não puder contribuir, eu agradeço da mesma forma, deixe pelo menos o like aqui neste vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante para a relevância do vídeo e também para a relevância do canal, tá? Hoje eu vou fazer este vídeo contínuo, não vou aqui fazer nenhum tipo de edição, porque eu quero fazer a refutação, né, de um herege que apareceu lá no meu canal. Já deixo claro aqui, como sempre, né, eu falei, eu não debato com herege, eu apenas desmascaro herege. Tá? Então você que é herege, acha que vai entrar no meu canal e ficar debatendo nos comentários no meu canal, eu já tenho vários vídeos refutando todas as pataquadas protestantes. Existem vários vídeos, não tem por que eu ficar ali debatendo com ninguém. É só ir lá e assistir um vídeo onde eu respondo, né, todas as heresias protestantes. Então, enfim, vai perder seu tempo. Tá? Eu não vou ficar ali debatendo com ninguém. Mas dessa vez eu vou fazer, né, uma refutação, porque é uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu vou fazer aqui a refutação sem edição nenhuma, mostrando que eu não preciso mais do que a Bíblia Sagrada para refutar um herege como esse. Tá, ok? Sempre é, eles são fabricados em série, né? Sempre voltam com os mesmos argumentos que já foram refutados há anos. Sempre a mesma coisa, reino milenar aqui na Terra, a reconstrução do terceiro templo. Como esses protestantes gostam, né, da religião judaica. Eles querem porque querem, né, que os judeus reconstruam um terceiro templo e comece o sacrifício de animais de novo dentro do templo de Jerusalém, porque tem que voltar à lei mosaica. E onde está Jesus Cristo aí? Né? Em lugar nenhum, porque se voltar à lei mosaica, acabou Jesus Cristo. Mas enfim, eu vou aqui fazer a refutação desse herege, não irei fazer nenhum tipo de edição. Se tiver algum erro aqui, né, se eu falar alguma coisa errada, por favor, né, comentem aí no vídeo, nos comentários do vídeo, eu irei fazer a retratação de novo. Primeiramente, eu quero expor aqui os jargões protestantes, né, os merchants, os sofismas, porque quando não tem mais argumento, eles começam com os merchants protestantes. Então, os merchants tão conhecidos, lá, por exemplo, Gálatas 4, versículo 16. Olha só, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade, o falso sentimentalismo protestante, né? Quem não conhece aquele outro merchan, né? Você tem que ler um pouquinho mais a Bíblia Sagrada. Ou aquele outro, conhecereis a verdade vos libertará. E também aquele outro jargão, né? Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então eles usam, né, esses trocadilhos para dizer que conhecem a Bíblia Sagrada, né? Para dizer que conhecem mais do que o católico ainda. E assim, eles usam esses jargões para, né, dizendo ali que tem algum tipo de argumento. E não tem nada, né? Quando começam com isso aqui é porque se perderam na exegese. Aliás, nem sabem o que é uma exegese bíblica. E eu vou mostrar aqui o que é uma exegese bíblica, tá? O que acontece? Esse herege apareceu lá no meu canal, né, em um dos meus vídeos falando sobre o Templo de Jerusalém, né, toda aquela pataquada de sempre. Tem protestante acreditando que uma vaca vermelha, o nascimento de uma vaca vermelha, é a profecia da reconstrução do Templo de Jerusalém. Onde está isso na Bíblia Sagrada? Na única fonte de fé desses protestantes? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Né? Então, mas acreditam que o nascimento de uma Bíblia, nascimento de uma vaca vermelha, né, é a profecia para a reconstrução do Templo de Jerusalém, que não vai ser reconstruído. Não vai. Fazem 15 anos que eu falo, não vai ser reconstruído e até agora não foi reconstruído. E não vai ser. Né? 2000 anos se passaram desde a destruição do Templo de Jerusalém durante as tribulações do Apocalipse e até agora não reconstruiu nada. Tem uma mesquita lá, uma mesquita muçulmana. Vai lá derrubar a mesquita para ver o que acontece. Né? Mas vamos lá.
Esse cara entrou lá em um dos meus vídeos falando sobre o Templo de Jerusalém, a tal da reconstrução do Templo de Jerusalém, e veio com argumentos que eu já refutei há anos, né? Mas eu vou aqui refutar novamente. Prestem atenção, né, que os fariseus aí do novo, né, dos novos tempos, esses fariseus que ficam tentando citar a Bíblia para tudo, eles não citam nada. Eles pegam um trechinho de um versículo, trecho de um versículo. Nem o versículo eles colocam, é um trechinho do versículo para dizer que tem argumentos, né? Para dizer que tem algum tipo de argumento contra o catolicismo. Ele vai falar aqui sobre primeiramente sobre o milênio, o reino milenar de Jesus Cristo. Isso aqui eu derrubo com um texto bíblico. No Evangelho de São João, quando Jesus Cristo vira para Pilatos e diz: "O meu reino não é deste mundo". Acabou aí, né? Esse pessoal, principalmente, né, o pessoal ligado aos adventistas, aos judaizantes, esse pessoal aí, cara, eles não acreditam em Jesus Cristo. Ficam pregando por aí a todo momento que Jesus Cristo vai voltar neste mundo, nessa terra aqui, e vai se tornar um governador, um presidente do mundo, né? Um governador mundial, e todo mundo vai viver aqui durante 1000 anos com ele reinando aqui. Sendo que o próprio Jesus Cristo diz: "Meu reino não é neste mundo, ó animal, bucéfalo. O reino de Jesus Cristo não é neste mundo." Caramba, não tem, cara, é mais fácil ensinar um macaco a ler e escrever do que ensinar teologia, né, para um protestante. É mais fácil. Estou falando para vocês. Estou falando, acreditem em mim. Ele diz assim, ó, no verso 4, ele vai fazendo um trocadilho aqui do Apocalipse no capítulo 20. Ele diz assim: "E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos." Olha só. Depois ele diz no verso 5 aqui: "Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição." E aí no versículo 6 ele vai colocar: "E serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos." Tá? Ele colocou ele tirou alguns trechos, né, do texto, do versículo, na verdade, assim, ele tirou trechos do versículo para tentar manipular a Bíblia Sagrada e manipular aqueles que leem aquilo que ele escreve. Aí vai citando aqui, né, aqui o léxico aqui dizendo "e viveram", vem do grego tal, do hebraico tal, é viver, respirar e não sei o quê. Só que Jesus Cristo diz, né, que quem crê em Cristo não morrerá, né, viverá para sempre. É Jesus Cristo que diz, tá? Mesmo que morra, ainda viverá. Então não tem essa questão de que o vivo só está vivo, né, um cristão só estará vivo dentro do corpo material. Então, é, isso aí realmente o protestante nunca vai entender, porque o protestante é totalmente ligado, né, a tudo que é material, ele não sabe o que é o lado espiritual da coisa. Né? E aí vem aqui mostrando de novo o léxico aqui, e viver novamente, recuperar a vida, restaurar, ressurreição e tá. E aí ele chega na conclusão dele, né? O reino será na terra, fisicamente, ele disse isso. O reino será na terra fisicamente num tempo futuro, com pessoas que irão ressuscitar. É isso, essa é a conclusão dele a respeito do reino milenar. Aí cita Santo Agostinho aqui, um protestante citando Santo Agostinho, gente. Protestante citando Santo Agostinho. Né? É o fim do mundo. E ele diz que Santo Agostinho ele interpreta o milênio de uma forma não literal, não se refere à duração apenas, e tenta refutar Santo Agostinho. Né? Cara, um bucéfalo desse, tentando refutar Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Realmente é o fim do mundo. Mas eu vou aqui falar a respeito aqui. Aqui está o meu canal. Né? Quem não se inscreveu na hora do Macabeus, se inscreva no canal, por favor. É muito importante para a relevância dos vídeos. Vamos falar primeiramente aqui. Eu peguei aqui a Bíblia Online, que por sinal, né, tem várias traduções, e eu peguei até a tradução protestante aqui, não tem problema nenhum. Eu vou tentar aqui mostrar o que esse bucéfalo não mostrou. No capítulo 20, versículo 4, ele tirou um trechinho do versículo 4.
para dizer que Jesus Cristo, né, vai contrariar Jesus Cristo vai contrariar aquilo que ele mesmo pregou, dizendo que o reino dele não era deste mundo. Jesus Cristo disse, meu reino não é desse mundo. Aí vem esse bucéfalo aqui dizer que não, Jesus Cristo errou, o reino dele vai ser nesse mundo sim. Tenha santa paciência, meu. Mas preste atenção no que ele não mostrou no versículo 4 do Apocalipse 20. Vi também tronos. É João falando, São João ali, o evangelista, filho de Zebedeu, falando. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Tá? Eram as almas, tá aqui, ó. Eu vou até grifar aqui, ó. Eram as almas. Ele viu almas. Ele viu almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Ele viu as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Agora eu fico imaginando aqui, por que esse cara não colocou esse trecho aqui? Que eles viram que São João, Jesus Cristo mostrou, né, a São João as almas, não mostrou o corpo físico de ninguém, né? Até porque São Paulo, no capítulo 15, lá de 1 Coríntios, fala exatamente o que é a ressurreição dos mortos, a ressurreição gloriosa com um corpo glorioso, é com um corpo, não é a alma, é um corpo. E aqui ele está falando exatamente das almas. E continuando, mesmo versículo que ele citou, apenas um trechinho, né? E diz assim, e todos aqueles que não tinham adorado a fera, ou a sua imagem, que não tinham recebido o sinal na fronte nem nas mãos, eles viveram uma vida nova e reinaram com Jesus Cristo por 1000 anos, tá? As almas, tá falando das almas aqui, tá? As almas. Agora fico imaginando o reino de Cristo aqui na Terra, um monte de fantasma, né? São fantasmas andando aqui na Terra, porque São João tá vendo aqui as almas. Cara, será que esse rapaz ele não entendeu o significado disso aqui? Aí continua lá no versículo 5, aí diz, e os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então existem duas, né? Existem duas. A ressurreição são duas, tá? A primeira e a segunda. A primeira está falando das almas, é porque é uma ressurreição espiritual e não corporal. São João não está falando aqui de uma ressurreição corporal, e sim uma ressurreição das almas, uma ressurreição totalmente espiritual. E aí ele ainda fala aqui, ó, no versículo 6, feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem o poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Se Jesus Cristo diz que o reino dele não é neste mundo, onde irão reinar, né? Irão no futuro, aonde, né? Irão reinar. Então, se isso for no futuro, mas, né, São João escreveu isso aqui, as tribulações ocorreram lá no passado, então é onde, né, eles reinam. Na verdade, eles reinam com Jesus Cristo. Onde eles reinam com Jesus Cristo? Se não é nesse mundo, com certeza é no reino dos céus. Este é o reino de Jesus Cristo. Tá? Por isso que São João vê as almas. Tá, okay? Depois ele vai falar exatamente que depois, né, dos 1000 anos, os outros mortos irão ressuscitar. Aí é a segunda ressurreição. Uns ressuscitam para a vida e outros para a morte. Quem quiser saber mais sobre a segunda ressurreição, é só ler 1 Coríntios, lá no capítulo 15. São Paulo explica tudo a respeito disso. Mas aí vem o adventista e fala, não tem ninguém no céu, não tem ninguém, é só Jesus Cristo, né? O egoísta, o Cristo adventista é um egoísta, né? Tem o reino lá só para ele, para mais ninguém. Contraria o quê? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, aqui no último versículo. O que diz o último versículo? Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E quem são esses santos? Vamos pegar a carta lá de Hebreus. Deixa eu abrir aqui, Hebreus. Onde está? Hebreus, no capítulo 12, lá no versículo 23.
22, 23, né? Deixa eu ver se essa tradução aqui é boa, né? Pelo menos. Vamos lá, versículo 22, 23. Mas vocês chegaram no Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Olha só, a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus vivo. Né? Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. A igreja do primogênito, dos primogênitos, olha só, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao espíritos dos justos, aperfeiçoados. Agora eu vou pegar aqui uma tradução, né? Essa aqui é a versão internacional. Vou pegar a tradução católica, para você ver o que é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, primeiros inscritos no céu. Né? Vamos lá de novo. Vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, dos miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. As almas dos justos que chegaram à perfeição. Está aqui. São os primeiros. Versículo 23, gente. Hebreus 12, versículo 23. Assembleia festiva dos primeiros inscritos. Aqui, ó. Assembleia. Os primeiros. Primeiros já vem da primeira o quê? Lá, o que fala lá em Apocalipse 20? A primeira ressurreição. Aqui os primeiros inscritos são quem? Quem são os primeiros inscritos? As almas dos justos que chegaram à perfeição. As almas dos justos que chegaram à perfeição estão na Assembleia Festiva, que é na Jerusalém Celestial. O que João viu lá mesmo? Lá no Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 4, eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo. São João vendo as almas reinando por 1000 anos. As almas reinando por 1000 anos. Com Jesus Cristo, em Hebreus diz que essas almas são os primeiros inscritos, os justos que chegaram à perfeição. Isso aqui é exegese bíblica. Isso aqui, um bucéfalo desse não sabe o que é uma exegese bíblica. Não sabe o que é isso aí. Ele não sabe. Né? Vai buscar no Google alguma coisa ali, sabe? Mal leu a Bíblia Sagrada. Eu duvido que um bucéfalo desse tenha lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse alguma vez na vida. Se você pegar lá a carta de Judas, né, você vai ver o quê? Que Judas escreve lá no capítulo 1, Enoque, lá no versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Jesus Cristo, ele volta. A volta de Jesus Cristo, tá? No último dia lá, no último dia da vida terrena, a volta de Jesus Cristo, né, vai ser com seus santos. Quem são esses santos? Vamos voltar lá no Apocalipse de novo. Que estão reinando com as almas dos que foram decapitados. Né? São os santos canonizados. Que estão reinando com ele onde? Né? Onde estão reinando? Lá no reino dos céus. Porque o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Mais uma vez, o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Tá? O animal que diz que o reino de Jesus Cristo vai ser neste mundo está contrariando Jesus Cristo. Tá? E quem são? Quem são? São as almas dos justos que chegaram à perfeição. Os primeiros inscritos no livro dos céus. Está aqui, gente, a Bíblia Sagrada. Não preciso mais do que a Bíblia Sagrada para refutar um herege desse aqui. Mas vamos continuar. O cara tentou refutar que Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho. Né? Eu fico imaginando um cara desse aqui debatendo com Santo Agostinho ao vivo, assim. Eu queria assistir um debate de um bucéfalo desse com Santo Agostinho. Aí vai falar do terceiro templo. Meu Deus do céu, cara. De novo falando do terceiro templo de Jerusalém, que foi destruído. O templo foi destruído. Não tem mais nada lá. Mais nada. Tem uma mesquita muçulmana lá. Aí ele vai citar o Apocalipse 11, versículo 1 e 2 lá. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, né, dispõe-te e mede o santuário de Deus, né, falando no templo de Jerusalém, e seu altar, e os que naquele adoram, né, e vai falar sobre o templo de Jerusalém ali, né, no capítulo 11.
E aí vai falar aqui sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aí vai falar o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e adora e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo se parecer como Deus. Eu já fiz um vídeo a respeito. Quem é, né, na verdade, quem é o injusto aqui, né, de Tessalonicenses? Quem é este homem perverso aqui? Quem é esse cidadão do Tessalonicenses aqui, né? Eu já expliquei exatamente que esse se sentar no templo de Deus, no Novo Testamento, o templo de Deus não é o templo de Jerusalém, animal. Não é o templo foi destruído. Jesus Cristo destruiu o templo. Jesus Cristo destruiu o templo. Usou o Império Romano para destruir o templo de Jerusalém, tá? Mas foi por autoridade de Deus. Deus deu autoridade para que o Império Romano fizesse aquilo. Então não é o templo de Deus. O templo de Jerusalém não é o templo de Deus. No Novo Testamento, não. O que é o templo de Deus? É o corpo místico de Cristo. Quando fala aqui que o injusto aqui, né, depende da tradução, né, o homem da iniquidade, o injusto, né, que vai se levantar contra tudo e contra todos, e sentar no templo de Deus querendo, preste atenção, querendo parecer Deus, tá? Ele está falando do corpo, do corpo. Jesus Cristo diz que o único templo a ser erguido é o corpo de Cristo. Ele tenta se parecer Cristo e fazer o seu corpo o quê? O templo de Deus. Era o próprio imperador romano. O imperador romano tinha o quê? No nome dele, Augusto. O que significa Augusto? Deus entre os homens. Ou seja, o corpo dele passava a ser Deus ali naquele momento. Lógico que não era Deus, tanto que o próprio São Paulo aqui escreve, querendo parecer Deus, porque ele não era Deus. Mas ao momento, no mesmo momento, né, que ele se diz Augusto, ele está tentando se parecer Deus. Como ele se senta no templo de Deus? Tentando fazer o seu próprio corpo uma divindade. Isso está, né, eu expliquei isso, tem um vídeo a respeito disso. Quem quiser saber mais a respeito, né, quem é o homem da iniquidade aí, o injusto aí de 2 Tessalonicenses, é só assistir, né, o vídeo a respeito disso tudo que eu falei, tá? Eu não vou fazer edição nesse vídeo aqui, gente. Então, se eu falei alguma coisa de errado, me perdoem, tá? Mas continuando ainda a pataquada aqui. Mas antes de continuar a pataquada, ele diz que o anticristo vai reconstruir o templo de Deus, né, em aliança com os judeus, a aliança será quebrada. É uma pataquada toda aqui, ele nem sabe o que está falando. Citou Daniel aqui, nem sabe o que ele citou. Eu vou mostrar aqui o erro dele. Mas antes, falando ainda um pouco mais a respeito do templo de Jerusalém. Não vai ser reconstruído. Jesus Cristo deixou bem claro isso. Jesus Cristo deixa bem claro. Eu vou aqui mostrar para vocês. Jesus Cristo ele vai profetizar a destruição do templo quando? Quando a destruição do templo? Ele está olhando para o templo de Herodes, aquele templo de Herodes, tá? Ele está olhando para aquilo. Ele não tá falando que em um futuro, né, um outro templo vai ser reconstruído no futuro. Ele não está falando isso. E este templo que vai ser reconstruído vai ser isso. Não, ele está olhando para o templo de Herodes ali. Naquele momento, ele fala: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra tudo, né, todas as coisas que estão escritas. Ele está falando aqui sobre o que? A tribulação. Quando aconteceu essa tribulação? No mesmo momento que se destrói o templo de Jerusalém. E ele dá o tempo. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Está lá no versículo 32 do Evangelho de São Lucas, no capítulo 21. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. De novo, perguntando para esse bucéfalo, Jesus Cristo mentiu? Não existiu o cerco de Jerusalém? No primeiro século, durante aquela geração, o Império Romano não invadiu Jerusalém e destruiu o templo do jeito que Jesus Cristo aqui profetizou. Jesus Cristo profetizou, o Império Romano entrou em Jerusalém e destruiu o templo. Exatamente quando Jerusalém foi sitiada pelo exército. Agora, Jesus Cristo mentiu aqui. Tá? Então ele está profetizando aqui a destruição do templo. No momento que ele estava profetizando, o que ele estava fazendo? Ele estava olhando para o templo, estava olhando para o templo de Herodes, né?
Está aqui, ó, no versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então eles estavam olhando para aquele templo. Não era algo fictício, não era algo que iria ser construído. Era algo que já estava construído. O templo a ser derrubado era aquele de Herodes. Era aquele de Herodes, tá? O que Jesus Cristo fala? Porque eu falo abertamente aqui, a todo momento, que Jesus Cristo prometeu que não iria ser reconstruído nenhum outro templo. Desculpa. Jesus Cristo não iria. Ele diz, preste atenção, Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Presta atenção que Jesus Cristo diz: Jesus respondeu e disse-lhes: derrubar este templo. Qual templo? Ele estava olhando para o templo de Herodes, construído, o templo de Herodes construído. E em 3 dias eu o levantarei. Jesus Cristo dizendo, e em 3 dias eu levantarei. Então ele diz que aquele templo seria destruído e um outro templo seria reconstruído. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus Cristo falava do templo do seu corpo, ou seja, Jesus Cristo diz, aquele templo vai ser reconstruído, e no lugar daquele templo, vai ser reconstruído o seu corpo, que é a igreja. Acabou, não tem mais reconstrução de templo nenhum. Acabou. O que ele fala no Evangelho de São Marcos? Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, é a mesma coisa. Versículos 58 e 59. Olha lá, os fariseus ali interrogando Jesus Cristo, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo. Olha, mostrando que Jesus Cristo iria derrubar o templo. Era o próprio Cristo, Deus, deu ordem. Tá? O Império Romano só destruiu o templo de Jerusalém por ordem divina, praticamente. Foi Deus que deu autoridade ao Império Romano para derrubar o templo de Jerusalém, porque se Deus não desse essa autoridade, jamais aquilo seria destruído. Mas está aqui, Jesus Cristo, os fariseus dizendo, Jesus Cristo afirmava, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Qual era o outro templo que iria ser reconstruído no lugar do templo de Herodes? Era o corpo místico de Cristo, a própria igreja. E isso tudo aqui Jesus Cristo está olhando. Quando Jesus Cristo fala isso, ele está olhando diretamente para o templo de Herodes. Não era algo fictício, era algo que estava construído. Algo tangível. Algo tangível que ele podia pegar, tocar. É impressionante como o cara não consegue entender isso aqui. É tão simples. É tudo tão simples. Mas o cara vai mais além. Deixa eu voltar aqui. Ele vai citar Daniel, né? Todo mundo cita Daniel, né? O profeta Daniel é o mais citado pelos protestantes. Só que praticamente tudo que Daniel profetizou aconteceu antes de Cristo. Tudo, quase, praticamente se cumpriu antes de Cristo, a não ser aqui no capítulo 9. Ele está correto citar o capítulo 9, mas ele cita de uma forma errada. Ele não conseguiu entender o capítulo 9 assim como nenhum protestante consegue entender. Mas a maioria das coisas que Daniel profetizou aconteceu na época dos Macabeus. Tá? Na época dos Macabeus. Mas aqui Daniel avança assim até a destruição do templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E o que ele cita aqui? Ele cita que o anticristo vai reconstruir o templo de Jerusalém. O anticristo vai reconstruir. Da onde ele tirou isso aí, meu? Eu não sei. Da Bíblia Sagrada não foi. Mas continuando aqui, ele diz, olha, né, vai reconstruir o templo de Jerusalém, fazer uma aliança com os judeus, né, e a aliança será quebrada. Aí ele vai citar Daniel 9:27, dizendo assim, e ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade de semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominação, né, das abominações, virá o assolador. E isso até a consumação. Né? E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que acontece, cara? Olha só, ele, né, o sujeito da questão aqui, firmará aliança com muitos por 1 semana. Ele diz que é o anticristo. Gente, ele diz que é o anticristo.
E o anticristo vai reconstruir o templo de Jerusalém. Eu vou pegar aqui Daniel 9. Vamos lá. Eu vou pegar a Bíblia aqui, uma delas aqui. Pronto, Daniel. Vamos lá. Profeta Daniel, no capítulo 9, eu vou mostrar o texto inteiro. Esse cara não sabe nem ler. Não sabe nem ler. Né? Capítulo 9, vamos lá no versículo 27. Só que o texto não começa no versículo 27. Tá? O texto não começa no versículo 27. O texto vai falar do ungido, do Messias, O sujeito aqui é o Messias. Presta atenção lá no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, isto tá lá Daniel profetizando depois do exílio babilônico, tá? Não é restaurar Jerusalém no futuro, não sei, né, quando. Ele está profetizando algo que ocorreria depois do exílio babilônico, mas vamos lá. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até o Messias. Olha aqui o príncipe, o Messias. Está falando o Messias. Algumas traduções falam o quê? Ungido. Mas é o Messias, o próprio Jesus Cristo. Haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, tá? E depois das 72 semanas será cortado o Messias. Depois das 72 semanas. Mas não para si mesmo. Presta atenção, a todo momento aqui, o sujeito da questão é o Messias. Está falando do Messias. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha só. O que acontece? Depois que aparece o Messias, Jesus Cristo, o que acontece? O que Daniel está profetizando aqui, minha gente? O que Daniel está profetizando? Depois do aparecimento do Messias, ele vai ser cortado, ou seja, foi crucificado, e depois o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santuário. Exatamente o que aconteceu. Jesus Cristo foi crucificado, 40 anos depois, a destruição de Jerusalém. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, e então determinadas as assolações, tá? E aqui vem um versículo que ele citou tirando totalmente do contexto. E diz assim, aqui ó, e ele, tá vendo? Ele é o sujeito aqui do texto todo. Tá? Que é o Messias, tá aqui ó, o Messias. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade de uma semana fará cessar o sacrifício. Por que fará cessar o sacrifício? Depois da crucificação de Jesus Cristo, o único sacrifício que passou a existir era o sacrifício de Jesus Cristo. Acabou. Depois que Jesus Cristo nasce, depois da crucificação de Jesus Cristo, acaba aquilo perde o valor. Aquele sacrifício que era feito dentro do templo de Jerusalém perde o valor, porque o único sacrifício que tem valor agora, neste momento, é o sacrifício de Jesus Cristo, sacrifício eterno. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Eles tiraram o sujeito aqui, eles mudaram e colocaram esse sujeito como anticristo, né? Eu estou usando esse termo aqui para que vocês entendam melhor, tá? Estou usando um termo para que vocês possam entender melhor. Tá? O texto está falando do Messias. Eles conseguiram tirar o Messias daqui. Tiraram o Messias do texto e colocaram o anticristo, né? De tanto que eles adoram esse anticristo, tanto que eles adoram o anticristo. Eles conseguiram mudar o texto, mudar, né, toda a interpretação do texto de Daniel. E tudo isso para pregar um apocalipse mentiroso, um apocalipse, né, feito por pessoas que não têm um mínimo de escrúpulo. Tá? Um apocalipse mentiroso, um apocalipse futuro, né, contrariando tudo que Jesus Cristo pregou, tudo que Jesus Cristo ensinou. Né? Tudo que Jesus Cristo profetizou, dizendo que tudo aquilo iria ocorrer naquela geração, que o templo a ser destruído era o templo de Herodes, aquele templo que já estava reconstruído.
né? E depois que aquele templo fosse destruído, iria ser reconstruído um outro templo, que era o seu próprio corpo, e não um templo físico e material. Naquele lugar não iria ser reconstruído mais nenhum templo físico e material, né? Seria reconstruído agora o quê? O seu próprio corpo físico. O seu próprio corpo físico, que é o quê? A igreja, o corpo místico de Jesus Cristo. Então, minha gente, olha, eu só fiz esse vídeo aqui para mostrar como é fácil refutar um herege. É fácil refutar um herege. É fácil. Sinceramente, cara, não preciso mais do que a Bíblia Sagrada. Eu poderia estar usando aqui Clemente de Alexandria, Irineu, Eusébio de Cesareia, né? Poderia estar usando Clemente Romano, poderia estar usando vários padres da igreja, Santo Agostinho, sabe? Poderia estar usando vários padres da igreja aqui, mas eu falei, não, vou usar a Bíblia Sagrada, mostrar que com a única fonte de fé desse herege, eu consigo refutar esse bucéfalo, tá? Então, minha gente, para o vídeo não ficar mais longo, né? Aprendam, né? Quando o protestante chegar, né, com esse tipo de pataquada para vocês, né, usem apenas a Bíblia Sagrada. Mostre na única fonte de fé. Né? Se precisar, né, pode pegar a Ferrada por Almeida, né, pode pegar a tradução da Ferrada por Almeida, né, e dar a Bíblia na cabeça deles, tá ok? Então, paz e bem a todos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, divulguem o canal e o vídeo aqui. Desculpe se eu falei alguma coisa de errado. Se eu falei alguma coisa de errado, coloque aí na descrição do vídeo, aí, na descrição, não, nos comentários do vídeo. O meu apoia-se estará sim aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, contribua. Quem não puder, eu agradeço da mesma forma. Paz e bem a todos. Amém. Até a próxima.